Pessoal, eu tô só aguardando o pessoal entrar, tá? Falta um minutinho, eu dei aí um prazo de 8h20. Tava tocando um sonzinho aqui enquanto eu esperava vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, o áudio está bem legal. Que show, então. Vamos ver aí. Provavelmente vai ser só nós quatro mesmo, porque esse horário o pessoal ainda está chegando do trabalho, né? Tem gente estudando ainda. Então é um pouco complicado mesmo. Mas a gente não deixa de fazer a nossa reunião, não, tá bom? A gente vai dar continuidade. Deixa eu só ver aqui como é que eu ativo o. Então, o dia que eu não consegui assistir, eu posso assistir a gravação ou tem algum problema? Não, pode assistir a gravação, sim. Não tem nenhum problema. Você vai precisar sair? Não, é porque eu costumo ter aula, entendeu? A maioria das minhas aulas é de 8 às 10. Ah, sim, entendi. Ah, entendi. Mas hoje você vai ficar com a gente, vai conseguir ficar com a gente? Assim. Tá, ok, então. Vamos ver aqui se o pessoal, se ainda tem gente chegando. Tem 7 participantes, né? O nosso grupo é bem grande, mas não tem problema, não. Ah, tá. O pessoal tá entrando. Deixa eu ir aceitando aqui os convites. Só podia ficar programado, né, para aceitar todo mundo, para mim não ter que ficar. Senão eu perco aqui vocês. Lembrando o pessoal de fechar o microfone, senão pode dar alguma interferência aí. Somos 8 agora. Ih, gente. Tô querendo passar os slides aqui. Ih, tá dando vários problemas técnicos aqui, meu Deus. Cadê? Hum. Ai, é ruim que eu não vou conseguir compartilhar a tela com. Ah, agora foi. Nossa, mas tá demorando. Agora voltou ao normal. Gente, eu vou ir iniciando então, tá? Para não ficar muito tarde, já são 8h23, né? Passou um pouquinho já do limite que eu tinha dado para o pessoal ir entrando. O ruim é que conforme as pessoas foram tentando entrar, eu não vou conseguir visualizar, porque a minha tela tem que ficar aberta para vocês conseguirem visualizar aí também. Então, meu nome é Ingrid, eu sou farmacêutica. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Quero agradecer a vocês, né, que decidiram entrar aqui conosco, né, comigo e com os meninos. Nós somos uma equipe multidisciplinar, contando com uma farmacêutica, um professor de educação física e um psicólogo. Então, assim, nós estamos nesse momento aí da pandemia.
e as pessoas estão tendo vários transtornos, né, alimentar, psicológico, e a gente tem procurado aí a colaborar com a promoção de saúde de alguma forma, né? Tem mais gente entrando aqui, deixa eu me achar aqui. Eu vou deixar de compartilhar o meu rostinho com vocês, tá? Senão eu vou ficar preocupada aqui com a câmera e vai me tirar o foco. Vai ficar só a minha foto e o meu áudio. Então, eu sou farmacêutica, sou formada há pouco tempo, há 2 anos, mas sempre trabalhei na área da saúde, tá? Sou especialista na parte de farmácia clínica e trabalho com consultório farmacêutico, atendimento com emagrecimento e disfunções estéticas, tá? E aí, o objetivo do nosso grupo foi o que eu falei, promover saúde. Então, trazer a vocês um entendimento de como que funciona esse processo da obesidade, do sobrepeso, e trazer também a compreensão dos processos que a gente usa, né, das estratégias para poder favorecer essa parte do emagrecimento. Então, vão ser 21 dias de desafios saudáveis, nada muito restritivo, né? Eu não sou nutricionista, então, quem tem, assim, esse conhecimento, esse direito de fazer um cálculo mais nutricional, na verdade, é o profissional nutricionista. A gente tem até uma nutricionista que trabalha com a gente, mas por conta dessa pandemia, né, as pessoas que estão trabalhando, cuidando dos outros, estão também precisando ser cuidados. Então, infelizmente, ela não pôde participar com a gente. Mas a gente vai seguir o projeto e numa próxima vez a Priscila, de repente, já vai estar conosco, tá bom? Então, o objetivo é esse, é trazer orientação, conhecimento e ajudar dentro do nosso conhecimento, né, técnico, na parte farmacêutica, que a gente estuda mais esse processo bioquímico, metabólico, com ajustes com medicação, com fitoterápicos, com alimentos também, que a gente estuda essa parte, tá? De forma que traga um benefício para o nosso organismo, né? Diminuindo os efeitos colaterais que o sobrepeso ocasiona na nossa vida. Então, deixa eu passar. Gente, não passa esse negócio. Parou de mexer, já era. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, vou trazer a informação aqui para vocês do que é a obesidade, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade ela é tratada como uma doença inflamatória, né? Ela já é considerada uma questão de saúde pública e a Organização Mundial de Saúde ela consegue colher dados sobre a causa da obesidade e o descontrole dela em todos os países do mundo, de acordo com as consultas ambulatoriais, né, de médicos e enfermeiros, na área não só ambulatorial, como também na área hospitalar. Então, eles fazem uma junção de dados estatísticos que eles coletam, né, através dessa equipe, e fazem um apanhado, né? Eles juntam esses dados e tiram uma média, né? E conhecem dessa forma quais são as causas que estão desencadeando o aumento da população a desenvolver um sobrepeso ou uma obesidade, tá? Então, assim, de acordo com esses dados, a OMS chegou à conclusão e eles preveram que nos últimos anos o nível de sobrepeso ou obesidade vão aumentar muito. Até o ano de 2025 serão cerca de 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso em todo o mundo e aproximadamente 700 milhões estarão com obesidade. Esse é um dado muito sério, né? Então, assim, os profissionais de saúde, eles se veem engajados em diminuir
essa numeração, esse quantitativo, porque a obesidade ela desencadeia algumas doenças crônicas que acabam aumentando o índice de mortalidade na população. E, além disso, né, desses dados coletados na população adulta, já foi visto também que as crianças hoje em dia estão sendo alvo dessa doença, desse desequilíbrio, né? Através dos dados também coletados por pediatras, a OMS já consegue visualizar que o número de crianças com sobrepeso ela pode chegar até 75 milhões, caso não seja feito alguma coisa, não aconteça um ajuste, né? Uma intervenção nutricional na parte da indústria de alimentos. Então, a preocupação realmente é uma questão de saúde pública, né? Alguns alimentos gordurosos, eles já são proibidos, né? Até os 3 anos de idade. A criança ela só pode experimentar a certos alimentos após os 3 anos de idade. Por quê? Porque é na primeira fase, né? Na fase da infância, que a alimentação ela influencia no nosso desenvolvimento da parte de armazenamento e estocagem de gorduras, né? É na primeira fase da vida que a gente consegue, através da dieta, selecionar, né, uma quantidade de adipócitos, que são as células que armazenam gordura. Então, a dieta, na primeira idade da infância, ela acaba determinando não só a quantidade, como também a localização dessas células que vão serem efetivas no armazenamento das gorduras que a gente vai ingerir através dos alimentos, tá? Então, por isso está sendo muito focada agora essa questão das crianças, né? A gente sabe que a rotina atualmente dos pais, né? Das mães, tem sido uma rotina bem atarefada, bem corrida. As crianças geralmente ficam, né, na escola, e acaba sendo mais fácil os pais enviarem, né, alimentos que são processados, industrializados, já estão prontos, não requer um tempo para preparo. E isso acaba prejudicando a parte nutricional, porque favorece o surgimento de algumas doenças. Então, assim, o risco da obesidade em relação à nossa saúde é o descontrole, né, nessa reação inflamatória. O acúmulo de gordura, ele favorece, né, o processo inflamatório no nosso organismo, porque você vai ter um baixo aporte nutricional e vai ter um aumento de... Eu acho que tem algum áudio aberto de alguém. Vou só pedir para fechar, por favor. Então, você vai ter um baixo aporte nutricional e o aumento do aporte calórico, né, no seu organismo. Você não vai ter nutrientes e vitaminas suficientes para você manter o seu sistema imunológico ativo, né, para poder combater esse processo inflamatório. Ele vai ficar deficiente. E aí você vai favorecer o aumento da pressão arterial, o surgimento de diabetes, o aumento dos níveis de colesterol, né, que vai desencadear uma doença chamada aterosclerose, que é quando os vasos sanguíneos eles ficam obstruídos por placas de gordura. Essa obstrução pode levar ao infarto agudo do miocárdio, né? Essa pessoa, esse indivíduo pode desenvolver problemas nas articulações, porque assim, uma das regiões onde ocorre a alocação dessas células que armazenam gordura é na região abdominal, na região de quadril, de coxa e também na cabeça do fêmur. Então, aumentando esse processo inflamatório, aumentando esse aporte de reserva de gordura, você pode estar comprometendo também as suas articulações devido à resposta inflamatória, entendeu? Então, ocorre todo um desequilíbrio. E a obesidade, ela também hoje está relacionada com o desenvolvimento de câncer.
essa resposta inflamatória ela é tão descontrolada que ela acaba gerando lesões no seu DNA, lesões teciduais que podem gerar o câncer, né? Câncer de ovário, câncer de rim, câncer de mama, são os mais comuns que estão relacionados com a obesidade. Deixa eu passar aqui. Acho que meu computador está travando demais. Isso é que mata, né? Eita ferro. Alguém tem alguma dúvida aí por enquanto? Eu não consigo passar. Passei. Então, assim, de acordo com as explicações que eu dei para vocês até agora, existem alguns problemas que estão relacionados com a obesidade, né? Que são o desenvolvimento de algumas doenças. E as mais comuns que surgem antes da obesidade, no caso, elas já se instalam no período do sobrepeso, né? É a síndrome da desarmonia corporal. Ela é caracterizada por 3 problemas. A síndrome da desarmonia corporal, ela vem acompanhada não só da gordura localizada, como também da celulite e da flacidez. O que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu queria botar um pontinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como que ocorre esse processo. Tá vendo essas células amarelas aqui, ó, que eu tô colocando esse pontinho vermelho, eles são os nossos adipócitos, são as nossas células que armazenam gordura. Então, conforme você vai ingerindo, consumindo alimentos, né, que são ricos em gordura, e você não tem um controle, uma alimentação, uma dieta balanceada, né, para aumentar a absorção e equilibrar ali no seu organismo, você vai acumulando gordura, e essa célula, ela vai ficando hipertrofiada, tá vendo? Aqui é um adipócito normal, do seu tamanho normal, e aqui é ele hipertrofiado, aqui ele está com excesso de gordura. Então, o que vai acontecer? Conforme ele vai hipertrofiando, ele vai se tornando mais compacto, tá? E ele vai pressionando todo o sistema circulatório e linfático. Então, isso vai causar dor e edema. Pressionando o sistema circulatório, você impede a passagem do sangue, né? Aumentando, consequentemente, a pressão arterial. E você impede também no sistema linfático a passagem de líquidos que estariam drenando as toxinas do teu organismo. Então, você gera ali um acúmulo de toxinas que acabam provocando a inflamação. Então, isso daí é a causa clássica da celulite. A celulite ela é dividida em grau 1, 2 e 3, e quanto maior for o grau, maior o nível de dor por causa dessa compressão que acontece aqui no tecido. Tá? Além disso, também ocorre a flacidez. Por que ocorre a flacidez? Porque com a hipertrofia dessa célula adipócita, as fibras de colágeno elas vão se esticando, de tal forma que elas chegam a romper. E isso provoca a flacidez, por quê? Porque o colágeno e a elastina elas são responsáveis pela sustentação da pele. Então, conforme elas se rompem, gera a flacidez e também as estrias. Tá? Então, esse é um dos processos, né, inflamatórios causados não só pela obesidade, mas também pelo sobrepeso. Outra interferência que acontece no nosso organismo é a inflamação no aparelho intestinal. O que acontece? Hoje se fala muito de saúde intestinal, de uso de prebióticos e probióticos. Por quê? Porque já se sabe que o nosso intestino ele tem populações bacterianas, né, que com o processo da dieta, com o processo da digestão, né, quando você tem uma dieta balanceada, essas bactérias que são naturalmente residentes do nosso intestino, elas se favorecem, né, com os alimentos saudáveis.
De que forma? Produzindo enzimas que aumentam ali a sua absorção, aumentam... O que é isso? Apareceu um negócio aqui para mim, gente. Não sei o que é isso. Enfim, onde é que eu estava aqui? Essas bactérias, elas se alimentam, né, se aproveitam desse processo de absorção, gerando enzimas que ajudam na digestão e diminuem também o trânsito intestinal. Diminuindo o trânsito intestinal, aquele bolo ali de alimento que está sendo digerido, ele fica um pouco mais tempo retido no nosso organismo, e aí é quando aumenta a absorção de nutrientes, de vitaminas, entendeu? De sais. E quando você não coloca para dentro uma alimentação legal, uma alimentação que não é saudável, né, que é rica em agentes inflamatórios, você acaba matando essa população bacteriana que vai trazer um benefício para o teu organismo. Então, é gerado vários processos de inflamação, favorecendo a intolerância alimentar e doenças autoimunes. Então, é dessa forma que ocorre, né? Então, por esse motivo, eles consideram que a obesidade é, sim, uma doença inflamatória pelos processos que ela vai gerando no nosso organismo, entendeu? E aí, vamos lá, vocês querem a receita do emagrecimento, mas para saber a receita do emagrecimento, primeiro a gente tem que ver toda essa parte da obesidade, como que ela influencia na compulsão alimentar, nos problemas que vão surgindo na nossa vida. Então, assim, a receita da obesidade é fácil, né? Primeiro, a gente ingere algum alimento rico em gordura, que não é ingerido em uma única vez, né? São hábitos repetitivos, são hábitos diários. Essa gordura, ela é metabolizada, ela é absorvida no nosso intestino, e após ela ser absorvida, ela circula na corrente sanguínea e chega até o cérebro. Quando ela chega ao cérebro, né, ela se depara com células de defesa no nosso sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, a gente tem alguns neurônios, né, algumas células de defesa, chamadas micróglios, que quando se depara com as gorduras, elas entendem que esse excesso de gordura é uma ameaça para o cérebro, e aí então inicia uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é uma resposta normal. Toda vez que o nosso organismo, toda vez que o nosso sistema imunológico, se depara com um corpo estranho no nosso organismo, ele reage com uma reação inflamatória. Só que essa reação ela deveria ser controlada. Como você tem um excesso de gordura num lugar que não deveria estar, essa inflamação ela fica de forma descontrolada e acaba provocando algumas lesões. Então, aqui, esse processo inflamatório, deixa eu botar aqui o pontinho de novo. Esse processo inflamatório... Eita, botei o errado. Aqui. Esse processo inflamatório que é gerado no nosso sistema nervoso central, ele acaba danificando alguns neurônios que são responsáveis, né, por emitir a sinalização do controle de apetite. São esses neurônios que dão a resposta de que nós estamos saciados e de que nós deveríamos estar ter algum gasto energético, né? Então, quando eles se deparam com esse processo inflamatório, eles se danificam e perdem a sua capacidade de emitir a resposta de saciedade. Então, o que acontece? A gente tem uma compulsão alimentar, porque para o nosso organismo, a gente está o tempo todo com fome. Então, é isso que acontece, né, fisiologicamente e bioquimicamente falando. Além disso, entra naquela questão novamente, né, do sistema intestinal, da saúde intestinal, né? A dieta ela vai influenciar diretamente na saúde do nosso intestino, com bactérias saudáveis ou não, né? Quando você tem um meio inflamatório, você acaba descontrolando esse processo, né?
de inflamação, e aí os micro-organismos que deveriam estar ali agindo de forma benéfica, eles se reduzem, né? E aí favorece o crescimento de bactérias patogênicas que desenvolvem alguma doença que, ao invés de retardar a motilidade intestinal, ela vai acabar aumentando a absorção e o alimento acaba que não vai sofrer a absorção 100% dos nutrientes no nosso organismo. Então, você vai acabar tendo uma deficiência nutricional da mesma forma, tá? Então, esse é o processo aí, a receita da obesidade, o problema que acontece, assim, devido, né, à má alimentação diariamente. A gente acaba tornando, né, o consumo de fast food, de alimentos rápidos, uma coisa assim rotineira que não pode acontecer. Ninguém vai ficar, eu nunca vou comer um hambúrguer, um cachorro-quente, uma pizza. Não, não é isso. Você só precisa ter o controle, né, e saber quando e como comer, tá? Então, vamos lá. Vendo isso agora, todo esse processo, a gente vai agora para a parte que vocês querem saber, né? Eu canso de ouvir essa pergunta. Mas farmacêutica, qual que é a fórmula para emagrecer? Gente, se eu contar para vocês que a fórmula é tão simples, vocês não vão acreditar. O problema é que, assim, demanda um comprometimento, demanda tempo, né? Com essa rotina de vida que a gente tem, de ter que trabalhar em horários diferentes, acaba sendo cansativo, né? Ficar tanto tempo assim longe de casa e acaba favorecendo a gente a se alimentar mal, né? E aí, consequentemente, a gente fica cansado, não consegue fazer uma atividade física, não consegue colocar o corpo para excretar, para queimar essa gordura que está armazenada no nosso organismo. Então, assim, qual que é a fórmula para emagrecer? Essa fórmula aqui que eu botei é a fórmula do processo metabólico do nosso organismo. Isso aqui é a quebra de gordura. Essa gordura, ela vai ser metabolizada no nosso próprio adipócito e ela vai ser transformada em gás carbônico e água mais energia. Esses 3 produtos, cada um vai ter um local de excreção. E aí vocês vão ver que o principal órgão excretor da gordura é o nosso pulmão. Por quê? Porque a maior parte de produto da metabolização de gordura é o CO2. Então, assim, é por isso que toda vez quando a gente fala em emagrecimento, além de falar de dieta, a gente fala em atividade física, porque é nesse processo, né, é de acordo com esse processo que a gente consegue eliminar os produtos da gordura. Uma vez o triglicerídeo metabolizado, né, e quebrado em 2 produtos, ácidos graxos e o glicerol, eles têm que sofrer algum gasto calórico, alguma atividade física, porque se você não queimar, se você não dá um jeito de acelerar esse processo para ele ser excretado, ele vai se unir novamente, vai formar novamente uma molécula de gordura e novamente ele vai ser armazenado no nosso adipócito, na nossa pochetezinha. Então, esse que é o processo metabólico fisiológico do nosso organismo. Então, assim, eu posso dizer que 85% da excreção da gordura é através das vias respiratórias, o pulmão é o órgão principal da excreção de gordura. A água também é produto da metabolização da gordura e é excretada, através das urinas, do suor e de outros fluidos corporais. E a energia, ela é utilizada nas nossas vias metabólicas, né, na respiração da mitocôndria, para poder deixar a gente aí ativo, né, vivo, fazendo as nossas funções fisiológicas. Então, assim, tem até um dado aqui, ó, um cálculo metabólico, isso é coisa de bioquímico e nutricionista, né? Que
Isso realmente é real, tá? A cada 10 quilos de perda de gordura, 8 quilos de gás carbônico são exalados. Então, assim, quando você expõe teu corpo a uma atividade física, você coloca o teu organismo, né, o teu sistema respiratório para funcionar. E para respirar, você precisa colocar para dentro o oxigênio e colocar para fora o CO2. Então, você faz uma troca gasosa. Colocando o seu corpo, expondo ele a gasto calórico, você aumenta muito mais a perda de gordura. Então, não tem para onde correr, tem que fazer uma atividade física, entendeu? Escolhe uma atividade física que vocês mais se identificam, né? Corrida, uma caminhada, não sei. é, Musculação, tem gente que não gosta de musculação, tem que praticar alguma coisa. Dança, faz meia hora de atividade física dentro de casa, sobe escada, sobe e desce meia hora as escadas, tem que dar um jeito de colocar o teu organismo para poder metabolizar e colocar para fora a gordura, tá? A metabolização ela vai ocorrer de forma natural, já é um ciclo, né? A gente chama de lipólise. Ela vai ocorrer ali na tua célula adiposta, no teu fígado, no teu músculo, onde tiver um armazenamento. Mas depois que você quebra, você faz o quê? Deixa lá. Se você não expor o seu corpo a alguma atividade física, essa molécula que foi metabolizada, degradada, ela vai se ressintetizar e vai voltar ao seu estado normal dela, vai formar novamente a gordura. Isso acontece com qualquer procedimento, até com procedimento estético, por exemplo, pessoal que gosta de aplicar enzima, que gosta de fazer lipocavitação, né? As profissionais de estética, elas estão ali, elas estão aumentando, né? Tentando aumentar o metabolismo ali da sua gordura, mas se você não se ajudar colocando o teu corpo algum estresse, né, para poder aumentar o gasto calórico, não tem como, você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Existem estratégias, mas essas estratégias são utilizadas e a gente tem que fazer ali de acordo com a receitinha de bolo que é dado para gente. É dieta, entendeu? Com uma alimentação balanceada, não precisa ser tão restritiva assim. É por isso que os nutricionistas eles trabalham com o déficit calórico, né? Você diminui a quantidade de caloria, porque o seu corpo já tem uma quantidade de reserva que ele vai suportar e ele vai conseguir mobilizar, tá? Sem trazer sem prejudicar, né, o teu organismo. Então, é isso. Então, vamos lá, o pulmão ele é o principal órgão excretor, como eu falei, né? A eliminação desse produto do metabolismo da gordura, principalmente pelas vias aéreas, né? E a água vai passar pelo sistema circulatório, saindo pela urina e pelo suor. Então, vamos lá, como que a gente perde gordura? Então, o processo dessa perda de gordura é através da oxidação, a fórmula que eu coloquei. Todo o excesso de carboidrato e proteína na nossa dieta, presta atenção, o excesso de carboidrato e proteína na dieta, tá? Ele é convertido em triacilglicerídeo. Não faz mal você consumir carboidrato e proteína, só que quando você monta a sua alimentação, você tem que equilibrar as quantidades. É por isso que a gente pede, né, principalmente nutricionista, para que o prato ele esteja completo, né, com todos os grupos alimentícios, tá bom? Para poder ter um equilíbrio, ajustar ali na absorção, na digestão, né, no processo de geração de nutrientes, tá? Então, assim, o excesso de carboidrato e proteína, ele pode ser, sim, convertido a triacilglicerídeo, que é a nossa famosa gordurinha, e vai ser armazenado na nossa célula adipocitária, tá? O excesso de gordura, ele não depende de nenhum outro tipo de conversão. O único método de imobilizar ele é o processo da lipólise, que é essa oxidação que eu estou o tempo todo falando, tá? E é isso daí que é o metabolismo,
Isso daí que é o metabolismo. O metabolismo nada mais é do que oxidar a gordura dentro da tua célula de adipócitos, tá bom? Então, a perda de gordura, ela nada mais é do que a eliminação dessas suas reservas, né, que estão exacerbadas, né, e armazenadas na nossa pochetezinha, que são os famosos adipócitos, né? A região abdominal é a região onde a gente tem uma maior concentração de acúmulo de gordura. Então, vamos lá. Por que perder a gordura localizada é tão difícil? Pode ser difícil por vários motivos. O primeiro é a localização onde ela se encontra, né? É a quantidade de adipócitos que define se essa pessoa tem uma maior facilidade de acumular gordura ou não. Lembra que eu falei que na primeira idade, né? Na primeira fase da infância, a dieta ela influencia demais no nosso acúmulo de gordura, porque ela determina a quantidade de células armazenadoras de gordura que nós vamos ter na vida adulta. Então, a localização e a quantidade de célula influencia. Além disso, outros aspectos também dificultam a perda de gordura, que é a parte genética. O tecido adiposo é extremamente hormonal. Como assim? Esse tecido ele é responsável, né, por sintetizar, né, produzir hormônios que estão relacionados com o nosso centro de fome e de saciedade. Eles vão receber, os adipócitos vão receber um estímulo do nosso sistema nervoso que vai estimular essas células a produzirem hormônios, que são a leptina e a grelina, né? Uma regula a saciedade e a outra regula a fome. Então, assim, tendo alguma resistência a esse hormônio da leptina, você acaba perdendo essa função de saciedade, né? Que esse hormônio vai ter, e a gente vai ficar só sentindo a fome, né? Porque vai ter um descontrole hormonal, né? E o descontrole hormonal é logo relacionado a quem? Logo relacionado ao hormônio da saciedade, né? Outro aspecto também são os polimorfismos. Polimorfismos, tudo genética, gente. São mutações que ocorrem em receptores. O que é isso? Existem células que reconhecem os hormônios. Eu coloquei aqui, o tecido adiposo ele é extremamente hormonal, né? Como é que a célula sabe que ela tem que oxidar a gordura? Porque ela recebe estímulos hormonais. E, mais uma vez, por que que a gente indica atividade física? Porque através da atividade física, né, conforme você está movimentando o seu corpo, ocorrem várias reações. Então, há secreção de vários hormônios que vão agir quebrando a gordura. Então, quando você tem uma mutação nessa célula que é receptora, né, você ocorre a diminuição do reconhecimento desse receptor ao hormônio. Como que é fisiologicamente? O hormônio ele se liga ao receptor e aí esse hormônio, ele acaba, né, através desse reconhecimento com o receptor, ele acaba disparando aí a sua função para determinados alvos, né? E um deles é onde? É a célula que armazena a gordura. Então, quando você tem uma falha ali, você tem uma dificuldade de emagrecimento. Você pode ter bastante hormônio, mas não tem receptor, e aí não ocorre reconhecimento, então não vai ter essa atividade da diminuição, né, da gordura, vai ser um processo mais demorado, então isso está a ver também com o metabolismo, né? Isso daí são as famosas pessoas que têm o metabolismo lento, são porque elas pode ser que elas tenham alguma falha genética, entendeu? Aumento de fatores de crescimento vasculares também é uma falha genética, né? É um indivíduo, uma pessoa que tem um aumento de fatores de crescimento que vai ocasionar a produção de vasos sanguíneos. Aí você pensa assim, mas está aumentando a produção de vasos sanguíneos, então vai ter mais aporte de sangue, vai ter mais irrigação, vai oxigenar melhor o cérebro, o coração, mas não é nada disso que acontece.
Esse aumento aí, né, da parte vascular, ela ocorre de forma desordenada. Então, vai acontecer que vai formar emaranhados, né, de vasos sanguíneos. Então, esses vasos vão ficar embolados, né, enrolados aí. Então, por esse motivo, diminui o fluxo sanguíneo. E outra questão genética também entra a deficiência da insulina, né, com a parte de resistência, é outro problema. A insulina não é reconhecida pelo seu receptor e aí ela não tem, ela perde a sua função ou diminui a sua função, né, de agir ali, reduzindo os níveis da glicemia no sangue. Então, essas são as causas, todas elas metabólicas relacionadas à lentidão do metabolismo, tá bom? Então, assim, como que a gente pode saber que a gente está acima do peso? Isso daí é um cálculo básico, né, de acordo com o IMC, que foi determinado pela Sociedade de Endocrinologia. A gente vai pegar o nosso peso em quilogramas dividido pela nossa altura por metros quadrados, e de acordo com essa tabela que a gente tem aqui, a gente vai observar, né, quais são os parâmetros. Deixa eu tirar aqui que está bem na minha frente o negócio. Então, assim, o IMC abaixo de 18,5 está abaixo do peso. Um peso normal é o IMC de 18,6 entre 24,9. E aí a gente tem os dados, né? Obesidade grau 1 já é ali com IMC de 30 a 34,9, obesidade grau 2, 35 a 39,9, e com IMC acima de 40, a obesidade grau 3, que já é a obesidade mórbida, né? Já é indicado a cirurgia bariátrica, que eu não sou muito a favor, sou a favor só nessa condição aí, porque é uma condição que não vai valer muito a pena essa pessoa se expor à redução, né, do seu metabolismo, redução do seu metabolismo, não, redução da sua gordura através de estratégias nutricionais, porque vai demorar muito. O aporte de gordura, o armazenamento de gordura dessa pessoa é muito grande, né? E o processo inflamatório é maior ainda, então ela já está com vários comprometimentos na sua saúde. Então, nesse caso aqui, realmente, eu sou completamente a favor da cirurgia. Agora, nos outros casos, eu acho que com uma reeducação alimentar, com uma atividade física, é possível contornar a situação, né? Até também fazendo uso de alguns medicamentos, suplementos, nutracêuticos, fitoterápicos. Eu acho que com determinação, com foco, a pessoa consegue chegar, sim, no seu objetivo. Lembrando que a cirurgia bariátrica, ela resolve o problema ali, mas esse indivíduo, ele vai ficar o resto da sua vida, né? Tendo que fazer uso de suplementos, minerais, vitaminas, vai ter queda de cabelo, baixa de imunidade. Então, é um problema que de um lado vai ser resolvido, mas por outro, vai ser complicado também, né? Vai ter que estar sempre ali, se cuidando, né? Então, vamos lá. Outro dado também que a gente consegue observar se a gente está acima do peso é a circunferência abdominal. Então, sim, em mulheres, se a circunferência abdominal estiver igual ou acima de 80 centímetros, já é um indício, né, de sobrepeso e risco aumentado também de doenças cardíacas, que é uma área que está próxima do coração, né, da circulação enterohepática. Então, pode comprometer muito a saúde. E homens, medida igual ou maior que 94 centímetros, é aquele abdômen bem redondinho, bem globoso, também aumenta aí os riscos de doenças cardiovasculares, aumentando o risco do infarto. Então, é bem problemático. Então, é por isso que a gente tem que mobilizar as pessoas a se cuidarem, né? Evitar doenças crônicas que favorecem aí a mortalidade, tá bom? E deixa eu
Vamos lá. Então, assim, de acordo com esse nosso grupo que a gente resolveu fazer de forma completamente gratuita, né? Um grupo multidisciplinar, a gente quer elaborar estratégias para ajudar as pessoas a alcançar o seu objetivo. Então, assim, a estratégia nada mais é do que vocês já sabem, né? É a tríade do emagrecimento. Então, obrigatoriamente, a reeducação alimentar, obrigatoriamente a movimentação, né, que é a prática de exercício físico, e obrigatoriamente boas noites de sono. Tem que descansar. O descanso faz parte do processo da homeostasia do nosso organismo. O que isso significa? Significa o equilíbrio do nosso organismo, né? No momento que a gente está descansando, dormindo, o nosso corpo ele entra num processo de hibernação, né? E os hormônios eles se estabilizam. Eles entram em equilíbrio, né? Uma parte para de funcionar e a outra fica lá funcionando, mantendo o controle do nosso corpo, da nossa temperatura, da nossa ansiedade. Então, uma coisa influencia na outra. E o quarto passo, que entra a parte da psicologia, que é ajudar vocês a reconhecerem os sabotadores, né? Os gatilhos, o que faz vocês a não conseguir dar continuidade no planejamento alimentar, faz vocês não conseguirem dar continuidade numa rotina saudável, né? O que está tirando vocês do eixo? É emocional? O que que é? Então, a psicologia, ela entra aí nessa parte. Vamos ver, passar para o próximo. Então, tá. Então, a gente abordou aí a reeducação alimentar, né? Nesses 21 dias de desafio, a gente combinou de cortar tudo isso que está aqui, os fast food, as massas, alimentos inflamatórios, como os achocolatados, né, que são ricos em conservantes, açúcares, ativos que ajudam a inflamar o nosso corpo, a cerveja que tem alto índice glicêmico, né? E a gente está vendo aqui nessa imagem que tudo isso aqui colabora para o aumento da pressão, aumento da glicemia, doenças cardíacas, problemas intestinais, problemas nas articulações. Então, foi tudo que eu falei. Então, por esse motivo, a reeducação alimentar é um processo excepcional no emagrecimento. Outro processo aqui, cadê, gente? Não está passando. Meu Deus, vamos passar essa bagaça. Aqui. Outro processo principal é a parte da prática de exercício físico, que é nesse momento aqui que você está estimulando mais ainda o processo de metabolização, né? A oxidação das gorduras, e além disso você está gerando hormônios que vão te dar prazer, que vão te dar saciedade, que vão te dar um equilíbrio emocional. Você vai estar estimulando hormônios que vão te ajudar ainda mais na quebra de gordura. Então, é um equilíbrio que vai acontecendo no teu organismo quando você quando você resolve praticar exercício físico, né? E é a queima, né? Um corpo em repouso, não tem como. Você bota para dentro alimento, 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 alimento e fica em repouso a vida toda, você só vai armazenar. Como é que você vai excretar isso? Não vai excretar, seu metabolismo vai ficar lento. Então, assim, essa imagem aqui do lado, vocês vão ver, ó, os benefícios que o exercício traz para o nosso corpo humano. Aumenta a resistência cardiovascular, os vasos sanguíneos ficam mais resistentes, então eles transportam mais oxigênio para a parte cardíaca, isso é muito bom, tá? Ajuda a emagrecer, desenvolve a coordenação e melhora essa parte da perna, que é onde está a principal via da circulação, né? Circulação sanguínea, é onde a gente injeta sangue lá para o nosso coração. Então, também tipo assim, é uma estratégia excepcional, não tem como. Tem como emagrecer só com dieta? Tem, mas esse processo ele vai ser muito demorado, porque você vai reduzir as calorias, tá?
você vai consumir menos do que o seu corpo precisa, porque você tem gordura estocada, então você vai conseguir sobreviver se alimentando com alimentos com baixa caloria, mas esse processo de metabolização, de oxidação da gordura, ela vai ser devagar, entendeu? E aí um método, né, de potencializar isso é praticando alguma coisa. Então você tem que escolher caminhar, correr, fazer dança, fazer musculação, não sei, fazer natação, tem que escolher alguma coisa que te traz prazer. Não adianta também você fazer uma atividade que você não gosta, né? É muito complicado, mas você tem que fazer alguma coisa que te ajuda nesse processo aí de queima de gordura, tá bom? Então, aqui, ó, aqui eu tirei isso daqui de um artigo, a importância do exercício físico no emagrecimento. Aqui, ó, o tecido adiposo, né, ele é mobilizado a uma velocidade lenta durante o exercício. Porém, durante o exercício, alguns hormônios eles são liberados na nossa corrente sanguínea, chegando até os nossos adipócitos, que são as células que armazenam gordura no nosso organismo, e provocam a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, assim, esse processo de atividade física, ele é excepcional, não tem como fugir dele. Tem que fazer 70%, né, 70% não, desculpa. O hormônio principal, né, que estimula aí essa quebra de gordura durante o exercício físico é a adrenalina, aqui, ó, a epinefrina. É ela que é responsável pela quebra de gordura excepcionalmente. Por que quando algumas pessoas vão a um endocrinologista, né, além de passar todos aqueles exames laboratoriais e físicos, ele seleciona uma estratégia. Se você quer um emagrecimento saudável, ele vai para a linha do emagrecimento saudável, tá? Aí ele faz o detox, faz o anti-inflamatório, e se você quiser aumentar a performance, ele entra com o quê? Com o hormônio, porque entra nessa linha de raciocínio. O hormônio, ele tem essa capacidade de aumentar a quebra de gordura, tá bom? E aí, ó, ele ainda fala mais um pouco aqui. Em repouso, cerca de 70% dos ácidos graxos, né, que são produtos da quebra do triglicerídeo, né, durante a lipólise, eles são recombinados se você se mantém em repouso. Então, você acaba quebrando a molécula de gordura. Se você se mantém em repouso, você ressintetiza tudo de novo. E essa gordura, ela vai ser armazenada de novo no adipócito. Então, não tem para onde correr, tem que fazer exercício físico, tá? E, além de tudo, mais uma vez aqui falando, o descanso. Como é que o descanso vai interagir, né, no ganho de peso? O que acontece? Quando você perde noites de sono ou você não consegue ter um sono reparador por diversos motivos, ou é ansiedade, né? Não sei o que está acontecendo contigo, que tu não consegue descansar, troca a noite pelo dia, troca o dia pela noite, trabalha à noite, né? Geralmente quem trabalha à noite tem esses problemas, né? O organismo acaba se adaptando a se manter acordado na madrugada e aí faz essas trocas. O que acontece? A relação entre o sono e o ganho de peso é o descontrole hormonal. O organismo ele se adapta à condição que você está vivendo, né? Ocorre um descontrole hormonal, aqui mais uma vez a leptina e a grelina. Elas se desencontram, né? Entra aí num desequilíbrio. Então, a leptina é responsável pela saciedade, ela diminui. Diminuindo, aumenta o quê? Aumenta o hormônio da fome, que é a grelina. Outro problema aí é o aumento nos picos do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Ele aumentado, ele favorece também o processo inflamatório, ao estresse, à ansiedade, então compromete também toda a sua parte imunológica, a sua parte metabólica. Outro hormônio também que é prejudicado é o hormônio do sono, né, que é a melatonina. Hoje a gente já tem até suplementação com melatonina, né, por conta disso. Para pessoas que sofrem de ansiedade, não conseguem arrumar estratégias para poder resolver isso,
então acaba entrando com suplementação. Então, assim, noites mal dormidas, você se depara com descontrole hormonal, favorecendo o cansaço, diminui a sua atividade, seu rendimento, né? Você trabalha mal, você não consegue praticar uma atividade física, e aí você desencadeia uma obesidade. Aumenta o seu consumo de alimentos, né? Diminui seu gasto energético, você tem a oportunidade de se alimentar mais, porque você se mantém acordado, aí entra a compulsão alimentar. Então, é dessa forma que acontece. Tudo isso, todo esse transtorno hormonal acaba favorecendo a obesidade, ok? Então, assim, no final das contas, quais são os fatores que interferem no emagrecimento? A gente já viu aí que é o metabolismo, que no ambiente, quando você gera um ambiente inflamado, você, consequentemente, você está diminuindo o seu metabolismo, você está tornando ele lento, né? Outra interferência aí são nas disfunções hormonais, que elas interferem diretamente no processo de emagrecimento. É por isso que quem tem problema na tireoide, né? Ou tem dificuldade de engordar ou tem dificuldade de emagrecer. São disfunções hormonais. Outro problema aí é a ansiedade. A ansiedade, ela desencadeia a compulsão alimentar. Por quê? Por conta também desse ambiente inflamado, que a gente viu lá no início, né? Esse ambiente inflamado, ele gera uma lesão nos neurônios que dão a resposta de saciedade, né? Então, essa pessoa, ela se mantém compulsiva, né, alimentarmente, e além disso, a ansiedade, ela compete não, ela se confunde com o centro da fome, né? Elas têm afinidade pelo mesmo localzinho, elas são interligadas no mesmo alvo. Então, a ansiedade se instalando, ela favorece muito, muito mesmo a compulsão alimentar, né? E é um processo que a gente não sabe explicar. Por que que a compulsão alimentar, ela faz com que as pessoas comem muito doce? É uma deficiência de carboidrato? O que que é? Então, a gente ainda não sabe uma resposta ao certo, né? Então, aqui, a ansiedade traz transtorno de sono acaba gerando a compulsão alimentar. E outro fator também que interfere muito no emagrecimento somos nós, né? Somos nós, porque a gente que decide o que a gente quer. Eu quero emagrecer, tá? Eu quero emagrecer. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma reeducação alimentar? Eu estou disposta a praticar uma atividade física? Eu estou disposta a mudar meus hábitos alimentares? Eu estou disposta a mudar a minha vida, a minha rotina? Como é que isso vai acontecer? O que que eu vou fazer para poder mudar essa condição? Eu estou querendo emagrecer por quê? É uma condição estética ou uma condição de saúde? Eu quero me sentir bem ou não? Então, vocês têm que entrar nesse questionamento, né? E definir, é por vocês, é pelo quê, né? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado, né? Legal, que vocês possam ter aprendido sobre esse processo fisiológico. A gente iniciou hoje esse objetivo, né, de ganhar saúde, né, e perder a inflamação, perder gordura localizada, perder peso, tá? Essa semana vai ser a primeira semana de detox, depois a gente vai entrar com agentes anti-inflamatórios, e depois, se possível, se vocês quiserem, com a parte de suplementação, eu não posso prescrever, mas eu posso indicar. Não posso prescrever porque isso não é uma consulta, é mais um acompanhamento, é uma orientação, é uma ajuda, né, que a gente vai estar dando para vocês. Então, assim, as primeiras mudanças que vocês vão conseguir observar com a mudança da alimentação, com a prática de exercício físico, primeiro vai ser a redução da retenção de líquido, né? Vocês vão ficar vão ter menos edema, vai diminuir a inflamação, e aí, como consequência, né, vem aí o aumento do metabolismo, e vocês vão conseguir visualizar a perda de peso e perda
de medidas. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? Uns vão conseguir perder mais, outros vão conseguir perder menos. Mas isso não diminui a conquista de vocês. Qualquer conquista vai ser uma conquista grande, porque o primeiro passo vocês já deram, né? Que foi querer fazer alguma coisa por vocês, né? E além disso, foi se dispor a aprender e conhecer as estratégias naturais que a gente tem aí para poder otimizar esse processo de metabolismo. Então, assim, para a gente começar, a gente precisa de um comprometimento. Vocês têm que ter comprometimento com vocês mesmos, não é comprometimento comigo, né? Porque vocês podem dizer que está fazendo e não está fazendo. Eu não fico 24 horas com vocês. Então, o comprometimento que vocês têm que ter é com vocês mesmos, né? Eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma maior mobilidade, eu estou doente, eu estou passando mal, eu quero diminuir o meu processo inflamatório, as minhas alergias, as minhas doenças autoimunes, né? Tudo isso vai ser favorecido, tudo isso pode acontecer, né? E outra coisa, para poder conseguir chegar nesse objetivo, coisas têm que mudar, né? A rotina, a prática de atividade física, no mínimo 3 vezes na semana, de 3 a 5 vezes na semana. A gente tem aí o nosso amigo, o nosso personal, o Anderson, que pode estar auxiliando com exercícios que podem ser feitos em casa, na academia, na rua, que vai aumentar o gasto calórico, tá? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do grupo, tá? A reeducação alimentar, a mudança do perfil, né, alimentar tem que ter, né, aumentar o consumo de proteínas, né, ter a proteína ali presente em todas as refeições para ajudar aí na construção de nutrientes que vão ter um potencial anti-inflamatório no nosso organismo, construção de musculatura, construção de proteínas, né, colágeno, elastina e outras que são importantes para o nosso organismo, né? Aumentar o consumo de verduras, né? Que são fontes de fibras, que ajudam ali na parte intestinal, né? No esvaziamento gástrico, que ajuda a moldar ali o bolo fecal, né? Isso é importante. Tem gente que não sabe, mas isso é muito importante, porque nessa modulação é que ocorre aquela parte que eu falei das bactérias saudáveis, né, que vão agir de forma benéfica no nosso organismo. Tem muito assunto ainda que fala sobre isso, bactérias residentes da pele, residentes do organismo, é tudo um conjunto. Você se alimentando bem, comendo fibras, comendo tudo que tem que comer, sua pele fica bonita, seu cabelo fica bonito, seu organismo fica bom. Então, uma coisa acaba influenciando na outra, tá? Além disso tudo que eu falei, evitar ao máximo o consumo de açúcar, de massas e frituras, são alimentos potencialmente inflamatórios, tá? A açúcar, ela desencadeia o envelhecimento, a perda de colágeno, processo inflamatório, acúmulo de gordura, tá? Então, entra toda essa questão. Quando a gente vê os profissionais falando para tirar açúcar, não é besteira, não, é porque realmente faz mal. Ela é essencial em doses pequenas, né? Tem uma quantidade aí, a gente não pode ultrapassar isso, né? Aumentar o consumo de refrigerante, esses alimentos aí ricos em conservantes, completamente inflamatórios, isso aí tem que diminuir, tem que eliminar. Colocar alimentos termogênicos, né, para poder ajudar aí a recrutar, né, as gorduras, a provocar a quebra desse armazenamento que a gente tem no nosso organismo. Quem são eles? São, por exemplo, o gengibre, que tem ação termogênica, canela, cafeína. Cafeína, dependendo da dose, ela é contraindicada em hipertensos e pessoas que têm doenças cardíacas, né? Então, pode ser usado outras estratégias, né? Além da cafeína, sim, a gente tem o chá verde. O chá verde também é rico em cafeína.
Então, entra também essa questão de pessoas hipertensas e com doenças cardíacas. Então, assim, depois eu vou compartilhando com vocês informações sobre os alimentos funcionais. E o melhor de tudo é manter a consistência, né? Mantendo a consistência, fazer tudo que tem que ser feito todos os dias e depois que esse desafio acabar, continuar com uma vida saudável, vocês conseguem, né, manter o peso ideal, chegar no objetivo, quem sabe, quem tem interesse, né, aumentar a performance, tudo depende de vocês, então é de acordo com a dedicação, com o comprometimento e com a consistência que vocês vão fazer as coisas, né? O processo de emagrecimento, ele depende muito da consistência dos hábitos saudáveis que cada um indivíduo resolve ter. Então, assim, ele pode ser lento, ele pode ser rápido, não tão rápido, né? Porque não existe uma fórmula mágica. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Reeducação alimentar, prática de exercício, boas noites de sono, né, o descanso, beber bastante água, né, que a água, ela favorece o processo de eliminação de toxinas no nosso corpo, ela equilibra o nosso organismo, então é tudo isso, é muita informação, mas que está acessível, né, dá para a gente fazer, não custa caro e dá para fazer. Então é isso, nosso desafio dos 21 dias é ficar sem esses alimentos que eu já tinha compartilhado com você, porque todos eles favorecem o processo inflamatório. Agora não sei se vocês conseguiram entender por que eu tive essa ideia de explicar, né, esse processo da obesidade, do sobrepeso, é para vocês entenderem por que tem que cortar esse alimento, por que tem que fazer isso, né? Porque tem uma explicação por trás de tudo isso. Eu tentei, assim, o máximo explicar de uma forma não técnica, né? Porque a maioria não é da área da saúde. Tem umas carinhas aqui que eu conheço que são da área da saúde, mas a maioria não é. Vocês precisam entender por que a gente usa essas estratégias, a estratégia de detox, né? O detox, o nosso organismo ele já faz, o fígado já é responsável por isso, entendeu? Só que a gente tem alimentos que, quando consumidos, eles estimulam enzimas que favorecem esse processo de detoxificação. Então, por que não usar essas estratégias naturais, né? Então, quem trabalha com emagrecimento usa dessas estratégias para poder favorecer a perda de gordura, entendeu? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Último slide aqui para poder finalizar, né? O que vocês devem fazer? Incluir a ingestão de água diariamente, pelo menos 2 litros por dia, por aquele motivo que eu falei, por auxiliar aí na homeostasia, né, no controle, no equilíbrio no nosso organismo, aumentar também o processo de eliminação de toxinas, tá? Se alimentar de 3 em 3 horas, porque quanto mais tempo a gente fica sem se alimentar, quando chega o horário da gente comer, a gente quer extravasar, né? Então a gente acaba metendo o pé na jaca. Então isso não pode acontecer. Tem que fazer as alimentações de forma controlada, cada horário um grupo, né? Colação, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia, de forma que o nosso organismo esteja ali, se mantendo equilibrado, com saciedade, recebendo todos os nutrientes, todos os bioativos que a gente precisa ter para manter o nosso metabolismo funcionando. Então, consumir bastante fruta, bastante legume, bastante verdura, são as principais fontes de fibra que vai ajudar ali na saúde, na nossa saúde intestinal. Passar a ter escolhas mais saudáveis, né? Entre a fritura e um assado, preferir um assado, e entre um refrigerante e um suco, preferir um suco, né? Não que você, uma hora, você vai, estou ali no happy hour com os amigos, né? Vamos. Mas tá, esse vamos não pode ser todo dia, não pode ser todo final de semana, tem que ter um equilíbrio entre isso, né? Senão você vai estar
sempre gerando um processo inflamatório no seu organismo, favorecendo aí o surgimento de algumas doenças. Incluir o suco de limão, porque isso daí é estratégia da nossa nutricionista Priscila, que eu coloquei aqui. O suco de limão. O limão, ele tem aí um alto poder de aumentar as enzimas digestivas. Na verdade, ele estimula a liberação das enzimas digestivas. Então, essa recomendação é tomar em jejum, tá? Ele não vai estar tão ácido porque ele vai estar misturado com 100 ml de água ou 200 ml de água. Você vai congelar, porque quando você congela, você diminui aquele gosto azedo, aquele gosto amargo, e você consegue consumir. E aí, quando você consome ele, você já prepara o seu organismo para na próxima refeição você aumentar a digestão dele. Então, é uma estratégia muito boa que funciona. Inclusive, eu usei, perdi 7 quilos com reeducação alimentar, utilizando alimentos termogênicos. Sou farmacêutica, mas eu não quis usar medicamento de início, só para otimizar, assim, eu usei o ômega 3, que ele ajuda no processo de recrutar, né, ácidos graxos do nosso organismo, recrutar gordura. Então, ele é antioxidante também, então ele ajuda a eliminar o processo inflamatório do corpo. Então, de só foi o que eu usei. E depois de ter eliminado os 7 quilos, ainda sobrou alguma coisinha na barriga. Eu entrei juntamente com a Priscila com um fitoterápico, né? Porque o ômega 3 não é fitoterápico, é um suplemento. E aí foi isso. Então, a gente tem resultados muito bons. E incluir diariamente ou sempre que puder a prática de exercício físico. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria saber se vocês têm alguma dúvida para fazer. Deixa eu abrir aqui a câmera. Queria saber se vocês me entenderam. Calma aí, tem uma mensagem aqui. Baixou um AP de exercício. Ajuda? Ajuda sim. Ajuda bastante. Depende do aplicativo também, não sei, é de professor de educação física. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, né? Tem bastante profissional que acaba compartilhando a informação de forma gratuita, igual a gente está fazendo aqui, e aí ajuda a orientar o pessoal. O YouTube tem, né? Tem alguns aplicativos também. Até Smart Fit, pessoal que não consegue malhar, né? Com regularidade. No próprio aplicativo da Smart Fit tem alguns exercícios que dá para fazer lá em casa. E aí, gente, mais alguma pergunta? Nós somos 5 comigo, né? Vai ficar gravado essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a dizer? E aí? O que vocês têm para falar? Alguém para falar alguma coisa? Sim, Fabiola, o meu problema é comer de 3 em 3 horas. Você pode andar com uma barrinha de cereal? Não tem fome para isso. Entendi, mas nem uma fruta, uma maçã, porque acaba que você vai compensar, né, na próxima alimentação, se você ficar muito tempo sem comer, a tendência é essa, é compensar na próxima alimentação, montar um prato gigantesco. Isso não pode acontecer. Tem que ter todos os grupos, né, de alimentos mais equilibrado, entendeu? Sim. Eu não sei se meu áudio tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Sim. O meu problema é realmente eu não ter fome, né? Eu não tenho muita fome. Teve uma época, inclusive, que eu lembrava de comer já era noite. Eu tomava café da manhã e acabou.
Eu não Caramba. tinha fome. Eu ia lembrar de comer 8 horas da noite porque o pessoal estava comendo. Isso porque eu acordava às 5 da manhã, tomava café, eu ficava um tempão, né? Não tinha fome e tomava café da manhã. Nessa época, olha só, eu pesava 110 quilos. E eu não Caramba. sou alta, eu sou baixinha. Eu tenho Uhum. 1,56, 1,57, 56, 57, tanto faz. E quando eu cheguei a 110 quilos. Caramba. E eu, em um mês, eu perdi 17 quilos. Porque eu tava de férias, eu não tinha motivação nenhuma para comer, não tinha vontade de nada. Uhum. Então eu ficava em casa, acordava assim, eu não sei porquê, logo nas férias eu acordava às 5 horas da manhã, e nem era o horário que eu acordava. Eu acordava às 5 horas, fazia as coisas, tudo. Aí eu lembrava, tem que tomar café da manhã, porque o pessoal também estava tomando café da manhã. Nisso eles almoçavam tudo. Quando eu lembrava que eu não tinha almoçado, já eram umas 8, 9 horas da noite. E nisso eu Caramba. perdi, mas depois, graças a Deus, eu não recuperei para 110, né? Isso já faz uns anos. Mas em um mês eu eliminei 17 quilos, assim, mas porque eu não tinha fome. Depois disso, eu Caramba. ainda tenho uma certa dificuldade. Não, eu como verdura, legumes, eu adoro, na verdade, desde criança. Só que eu tenho essa dificuldade de ter fome. Eu, às Entendi. vezes, como se eu for sair para algum lugar, porque eu penso, eu vou sentir fome depois, ou então eu posso passar mal no caminho, sei lá, pressão baixa, alguma coisa assim. Só que eu não tenho fome. E Então, o que que você fez para poder conseguir perder, eliminar peso? eu não comia. Então, Eu tomava o café da manhã e comia. Aí quando eu chegava umas 8, 9 horas da noite, eu até comia, mas eu procurava comer mais verdura, coisa mais leve, porque eu não tinha tanta fome. entendi. Era mais isso mesmo. Mas eu bebo bastante água, né? Eu até vou começar. Hoje eu nunca tinha tomado assim, água com limão, porque eu Aham. sempre tinha medo de me dar azia, Aham. né? Eu tenho azia com algumas coisas, eu pensei que ia me dar azia, não me deu azia. Uhum. Aí eu tomei tranquila, eu vou fazer agora e tem que fazer chá. Minha mãe toma chá gelado. Ela Uhum. pega, faz o chá com as ervinhas daqui de casa, Uhum. deixa na geladeira e porque ela não gosta de tomar água, ela não tem Mas tem que não tem beber interesse em água, tomar isso água. faz mal. Pode dar Então, aí pedra ela nos faz o rins. chazinho e Uhum. isso, então, mas é nos rins. E ela, eu falo para ela, não, aí ela começou o quê? Deram a médica falou para ela, pode fazer um chazinho, alguma Eita, cortou o áudio. coisa com a. Foi? Não, tinha cortado, repete. Ah, sim, minha mãe, ela foi indicada pela médica. Como ela tem essa dificuldade de tomar água, ela faz o chá, né, com a infusão, tudo das ervinhas Uhum. naturais, deixa na geladeira, fica tomando, mas só que sem açúcar, sem nada de açúcar. Uhum. Ah, Aí legal. eu vou ver se eu faço isso também, assim, com algumas coisas. É bom que vai limpar o organismo, né? Vai ativar ali a parte da. Sim. Vai aumentar a eliminação por via da urina, né? Então, vai fazer bem. Tem, tem Eu, vários chás, né? eu Que até tem falei no grupo hoje, mas várias funções. Foi você que compartilhou a foto do chá? não foi não. Eu tava saindo pro trabalho, então não compartilhei foto nenhuma. Ah, tá. Teve alguém que Mas compartilhou lá uma eu foto de um chá caprichado, parecia até chá de hibisco, não consegui nem perguntar. eu vi a minha. Não, a minha mãe não, que eu ia falar. É, eu tô com uns probleminhas de memória depois do Covid que eu tive ano Ah, passado. uhum. Aí afetou bastante a minha memória. Aí, às vezes, palavras simples eu me perco totalmente. Acaba Mas, fugindo. acaba fugindo. É coisa do chá, eu consegui, eu vou fazer. Eu preciso voltar a fazer exercício. Eu parei de fazer exercício. Eu tinha começado a fazer exercício com orientação de um professor. Na época, meu pai ficou internado aqui num hospital que ele é amputado, né? E eu fiquei Aham, com ele nessa internação, mas é um hospital de reabilitação, então tinha exercício até para quem era cuidador, né? Eu aham. estava na função de cuidadora.
Então, eu comecei a ter algumas orientações com os professores lá e eu estava fazendo exercício em casa. E eu sei que eu já fui viciada em exercício há muitos anos atrás, obviamente, né? Mas eu já fui viciada em exercício, então o meu corpo ele não dói quando eu tô fazendo exercício. É engraçado. O pessoal falava, ai, meu corpo tá doendo, e o meu não, ficava tranquilo. Eu falava, gente, é bom pra mim. Mas faz tempo que eu não faço exercício. Eu comecei a trabalhar em 2019 numa empresa. Nisso ia meu dia todo, porque eu trabalhava distante aqui, eu moro em São Paulo, eu trabalhava distante. Moro na Zona Sul, eu trabalhava na Zona Oeste, acho que é alguma coisa assim. Então levava umas 2 horas para ir, umas 2 horas para voltar. Isso porque eu tinha que sair muito cedo, então não dava tempo para fazer exercício. Nisso, Caramba. depois fiquei desempregada, tudo. Só que depois quando eu fiquei desempregada, eu tinha tido Covid. E o corpo não estava querendo responder muito ao exercício ou nada, né? Dores, e eu fiquei com dores de maio até novembro. E agora que eu tenho tempo, na verdade, agora, mas a falta de vergonha na cara é muito grande. Vamos mudar isso, hein? Agora é um bom momento para você ser estimulada a voltar às suas atividades físicas. O Covid também tem prejudicado bastante, né? O pessoal, ele tem atacado em várias áreas aí do nosso organismo. De repente, deve ter até aumentado alguma resposta inflamatória em você que você não conseguiu ir adiante, né? Com a atividade física, sentia dor, como é que era? Pois é, eu tive, das reações, eu comecei a ter em maio, né? Falta de ar, dificuldade para respirar, isso eu fiquei até novembro. Caramba. Dor nas articulações, dor no glúteo, eu não conseguia mexer minha mão direito sem sentir dor. Minha mãe, ela tem fibromialgia. Então, para ela fala que isso é o dia a dia dela. Tanto que quando eles souberam que eles estavam com Covid, porque eu tive sintoma, eu nunca tinha tido, minha mãe tinha, meus irmãos também, asma e fibromialgia. E eu não tenho essas coisas. Então, quando eu comecei a ter essas dores, eles perceberam que eu estava com Covid. Aí eu fui lá, fiz o teste, deu positivo. Eles também deram positivo, né? Porque é convivência. Mas as dores, eu fiquei com dores no corpo inteiro, nas articulações. Eu andava, doía. De maio até novembro, assim, era direto. Aí depois foi espaçando, mas fica com essa sensação de fadiga no corpo, né? Foi um processo inflamatório mesmo que gerou em você. Já tinha uma tendência, né? Provavelmente genética, aí acabou sendo um processo oportunista, né? Da reação do Covid. Isso tem acontecido muito, né? Tem vários casos que tem acontecido isso depois do Covid. Ele tem deixado bastante sequela, né? Sequelas, né? Sim, no caso, a minha, o que eu percebo mais, que me atrapalha muito, porque eu acho que é uma coisa que eu dou muito valor, mas e me atrapalhou bastante, é o meu cérebro. Eu tinha uma capacidade maior, né, de aprender, de estudar, por exemplo. Eu fazia 6 cursos ao mesmo tempo e conseguia dar conta de todos. E hoje em dia eu faço um e olhe lá ainda, tipo, não querendo, não conseguindo, tendo que forçar muito o cérebro. E isso é um pouco frustrante, né? Porque você sabe da capacidade que você tem e você tem que reduzir isso. Mas eu tô, digamos, lutando contra isso, né? Você vai ter que reaprender, né? Tudo de novo. Vai ter que fazer o seu corpo se adaptar novamente, né? Vai ter que dar estímulos para ele, né? E a ansiedade fica como, né? Porque eu sou ansiosa. Eu nasci ansiosa. Eu falo que eu nasci ansiosa porque eu nasci com 8 meses. Mas eu ia nascer com 6, porque eu encaixei com 6 meses. Minha mãe teve que tomar remédio para me segurar. Aí mesmo assim eu nasci com 8. Eu falo, mãe, você sabe que eu sou ansiosa desde a barriga. Então, não... quando minha mãe fala assim, minha mãe não fala isso, você esperou 9 meses para nascer. Não. Quando ela começa, eu já olho para ela já sabe. Aí a gente tá risando, porque. Mas eu tenho muita ansiedade. Mas a ansiedade não me faz comer. A ansiedade não me faz comer. Na verdade, eu acho que quando eu fico muito mais ansiosa, é aí que eu não lembro de comer mesmo.
Só que é todo um monte de coisa. Eu tenho hipotireoidismo, né? Comecei a ter em 2011 e afetou bastante. Começou, Aham. só que afetou muito para mim. Afetou, o médico falou, nossa, o seu tá só no começo, mas só que eu tive síndrome do pânico, eu tive, fora ressecamento da pele, o cabelo, essas coisas assim, eu tive síndrome do pânico, eu não consegui sair da minha casa por uns 10 dias, até que o dia que eu fui na Caramba. consulta do médico. Uhum. Então, e aí eu tive que tomar P4, acho o nome, Uhum. levotiroxina, alguma coisa Levotiroxina. assim. Isso, eu tive que tomar por 2 meses para poder regular. Sim. Mas ela já começou a fazer efeito contrário. Meu organismo começou a ficar muito acelerado e eu comecei a ter labirintite. Mas ele Entendi. falou, não, eu parei. Graças a Deus eu faço acompanhamento, mas nunca mais precisei tomar isso. Uhum. Mas depois eu fiquei com medo de ter isso tudo, sabe? Era Entendi. meio estranho o negócio. Porque foi complicadinho. Não, mas vai dar tudo certo. Eu não sei como que está sendo a sua Não, vai rotina, sim. mas aí você aproveita esse grupo É, que a gente está fazendo, que a gente está compartilhando, né, informações, sim, orientações. As colegas que estão participando do grupo também estão interagindo bastante. Isso está sendo muito assim legal, né? Importante, que a gente está tendo um retorno, sim, e aí uma vai ajudando a outra, tá? A gente vai ter ainda o com nosso certeza. professor de educação física, o nosso psicólogo, que vai ajudar também com algumas estratégias que vão ajudar aí no autocontrole da ansiedade, de alguns transtornos emocionais que acaba interferindo no dia a dia, né? Então fica Sim. aí, não sai não, Não, não sai vou do sair, grupo não. não, que alguma Não coisa vou de sair. bom a gente vai conseguir junto. Ah, com certeza. Eu entrei no grupo porque eu tava fazendo, procurando, na verdade, era um curso da faculdade, que eu tinha Uhum. visto aí, apareceu embaixo, assim, um grupo de emagrecimento. Eu fui lá, eu fui ver o desafio, tudo, eu falei, eu acho que eu vou participar. Aí eu peguei e me inscrevi, eu falei, não, eu preciso voltar, porque às vezes a gente fica deixando as coisas para depois, Uhum. vai deixando. Ah, não, agora não, eu tô ocupado, eu não sei o quê. É, Se a gente for e deixando para depois, daqui a pouco acontece o pior, né? isso é verdade. Eu tô tentando evitar isso, porque na família do meu pai é diabético, a família dele, muitas pessoas são. Eu, pelo menos, os exames que eu fiz, graças a Deus, não tenho nem colesterol alto, nem triglicéridos alto, nada, nem glicemia alta. Mas Uhum. a minha irmã já fez, a minha irmã é mais nova que eu tenho 33, minha irmã tem 32 anos. E o dela já deu, quando ela tinha acho que 31, 30 anos, não lembro, deu início de diabetes. E Uhum. ela não, ela é bem mais magra que eu tô com 90 e acho que tô com 97, se eu não me engano. Uhum. Por aí. Eu não lembro quanto foi a última vez que eu me pesei, quanto deu, mas eu devo ter por aí. O É, mas então, dela, mas aí o ela tem peso não 70 significa e nada, alguma né? coisa. O peso não significa Pois é, nada. O que está influenciando aí é a alimentação dela. Então, assim, ela já é, tem uma história na família, né? Já é um fator genético, ela já tem uma predisposição, e sim. aí ela tem que controlar a alimentação dela para não desenvolver a doença. Né? Não é porque a gente No tem caso dela, história, né, na família, né? Quando a gente tem histórico na sim, família, a gente já correlaciona com problemas genéticos, doenças genéticas. A gente já entende que a gente tem sim, uma predisposição de desenvolver aquele problema. Aí a gente tem que entrar com a prevenção. Se a gente mudar a nossa rotina e modular o nosso organismo através de dieta, atividade física, essas coisas, a gente consegue sim, construir um ambiente favorável de forma de que a doença não se instale, não desenvolva. Então você consegue fazer isso. Você entendi. tá, né, tá um pouco acima do peso, tem mais peso do que ela, e você faz o seu controle, Sim, faz o seu controle, né, seus exames de rotina, faz ali um controle com o sim, médico, né? Então, você está acompanhando e a hora é essa, né? Tem que arrumar estratégias mesmo de prevenção, melhorar a sua qualidade de vida. sim. Voltar a fazer exercício até para não desenvolver pressão alta, que na minha família, o pessoal, meu pai, a família do meu pai, muita gente morre de ataque cardíaco. Eu perdi primo com 18 anos. Então,
a família, a minha avó faleceu disso. Digamos assim, que eu tenho um combo um pouquinho até bom de doença genética, né? E predisposições. Mas a minha irmã também, ela tem síndrome de Cushing, que é Aham. desenvolvida através do... Ela teve que tomar muito corticoide, por conta dos Corticoide. problemas que ela tem. Então, ela tomou muito corticoide e ela tem síndrome Ah, de tá. Cushing. Então aumenta o peso mesmo e desenvolve diabetes, é normal. É um Sim, problema, uma reação adversa do medicamento, né? sim, No caso aí, ela sim. tem que suplementar com alguma vitamina B1, tem que conversar com o médico para ver como é que anda a Vitamina situação, que B1, né? ele equilibra a glicemia. Ah, isso é bom. Para ela, o médico tinha passado muito exercício também. Também ajuda. Ajuda a reduzir os Que ela, níveis de glicemia no sangue. porque ela também tá começando a desenvolver pressão alta, essas coisas, né? Então, o médico falou que exercício já ajuda ela a baixar um pouco a pressão. Isso. Então, Aí, é isso passando essa aí. predisposição, então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que se cuidar. É isso aí. Olha, meninas, eu vou agradecer a participação de vocês. Os demais já saíram, ficou só nós três. Eu agradeço vocês terem ficado até o final. Quarta-feira a gente vai estar junto aí no nosso segundo encontro, tá? E eu vou durante a semana compartilhando outras estratégias. A gente vai colocar chás antioxidantes que aumentam a eliminação da gordura através de urina, fezes. Então, a gente vai manter aí o contato compartilhando conhecimento, tá bom? Espero que vocês continuem até o final aí com a gente, que no final de tudo a gente tenha bons resultados, tá? Sim. Obrigada Tchau. por tudo. Tchau. Tchau, beijinho para Caroline e para Fabiola. Beijão, gente. Vou desligar, Tá tá? bom. Tchau. Beijo, até quarta. Tchau. Boa noite. Boa noite.